E aí, gente que assiste meu canal, tudo bem? Hoje nós estamos aqui para poder continuar falando um pouco sobre o universo do vídeo anterior que fizemos na semana passada, sobre o livro Narrativa de uma Viagem ao Brasil, do inglês Thomas Lindley. Se você ainda não viu, eu vou deixar o link aqui para você poder assistir, é muito importante até para você compreender a dinâmica do vídeo de hoje. Então, o Thomas Lindley escreveu essa obra lá em 1802, um diário em que ele conta as suas aventuras em Porto Seguro, em Salvador e tudo mais. Mas hoje a gente vai falar de uma outra obra, que é essa obra aqui, que é a obra O Escandaloso Contrabando Praticado em Porto Seguro, Economia e Sociedade no Fim do Período Colonial, do professor Tarles Souza Silva. O professor Tarles, ele fez uma pesquisa histórica que ele conseguiu encontrar o processo judicial que julgou o Lindley. Então a gente vai ter uma perspectiva diferente do mesmo caso, já que no livro do Lindley ele faz um diário e muitas vezes com essa visão de autodefesa, né? E falando o lado dele, da situação, de que ele não era contrabandista, de que ele não tinha cometido aquelas irregularidades. Mas agora a gente tem um outro lado que é contado pelos denunciantes, que é inclusive do próprio processo judicial, então novos personagens, uma nova dinâmica completamente diferente. Então esse livro aqui está disponível tanto na Amazon quanto no estante virtual, então só pesquisar pelo nome, vocês encontram. Um livro incrível, com um monte de informação muito legal sobre a nossa região e realmente uma grande aula. Ele foi lançado pela editora de Salvador, Saga Editora. Então esse livro vale muito a pena também, a gente vai fazer essa análise hoje. Só que hoje a dinâmica vai ser um pouco diferente. A ideia da dinâmica de hoje é que façamos perguntas ao autor. A gente tem esse privilégio de ter essa proximidade com o Tarles, com a pesquisa que ele fez. Então eu mandei uma mensagem para ele, mandei algumas perguntas pelo WhatsApp, ele respondeu em vídeo. Então eu vou fazer, na verdade, uma espécie de bate-papo que você vai poder acompanhar isso. Então muito melhor ouvir do próprio pesquisador e da pessoa que escreveu o livro quais as impressões dele sobre esse caso do Lindley para a história de Porto Seguro e a história do Brasil colonial em geral. Então é isso, eu espero que vocês gostem desse bate-papo. Esse é o livro, está disponível na Amazon, está disponível no estante virtual, está todo mundo convidado a ler, inclusive a leitura de autores da nossa região que estão produzindo literatura nesse nível, nessa qualidade, está todo mundo convidado, beleza? Seguindo para as nossas perguntas, primeiro eu queria agradecer mais uma vez o professor Tarles de ter aceitado o convite, de estar aqui com a gente hoje nesse bate-papo. E vamos para a primeira pergunta. Tarles, qual a importância da obra do Thomas Lindley para a história da nossa região? A obra do Lindley, Narrativas de uma Viagem ao Brasil, é uma das raras fontes de informações sobre a comarca de Porto Seguro no início do século XIX. E não só da comarca de Porto Seguro, mas da sociedade colonial portuguesa na América de forma geral. E por ser fruto de um diário que Lindley escrevia enquanto esteve no Brasil, e os diários eles têm essa característica de serem descritivos, então a gente vai tomando nota de uma série de coisas que acontecem no nosso cotidiano, ele é muito rico em informações. A partir das descrições do Lindley é possível pensar, por exemplo, em questões econômicas, é possível pensar em questões políticas, né, principalmente na forma como as autoridades se relacionavam com a população colonial, né, com os governados, mas é possível pensar em questões relacionadas à doença e ao tratamento de doenças, porque ele descreve algumas situações ali na qual ele foi convidado para poder levar medicamentos a uma pessoa que convalescia na vila de Porto Seguro. Ao mesmo tempo, as narrativas de Lindley, elas nos permitem pensar em questões macro. O Lindley era um comerciante inglês do início do século XIX, era um comerciante inglês do contexto de revolução industrial pela qual passava a Inglaterra. Então dá para poder pensar essas questões, né? E de como isso afetava não só Portugal, né? De como a Inglaterra ela se relacionava com Portugal dentro desse contexto, mas dá para pensar também como o Brasil se insere dentro desse contexto aí de pressão da Inglaterra para a abertura dos mercados coloniais, entre outras coisas. Então a importância da obra do Lindley ela reside justamente nessa potencialidade, nessa potência que ela tem de nos possibilitar pensar uma série de temas a respeito da sociedade colonial portuguesa aqui na América, né, com destaque para a comarca de Porto Seguro. A segunda pergunta
Você inicia o livro fazendo uma análise no momento histórico que Porto Seguro vivia. Que momento era esse e como isso se relaciona com o contrabando do Lindley? A região que Lindley encontrou em 1802, quando ele esteve no Brasil, era o resultado de uma série de transformações que haviam ocorrido na segunda metade do século XVIII. Até a década de 1750, a região era composta pela antiga capitania de Porto Seguro. E como capitania, era uma área que estava subordinada a um donatário, que no caso era a Casa Ducal de Aveiro. Mas por conta de uma série de questões que envolveu uma tentativa de assassinato do rei Dom José I, e o Duque de Aveiro estava envolvido nessa tentativa de assassinato, a capitania de Porto Seguro foi incorporada aos bens da coroa, e a coroa portuguesa transformou a antiga capitania de Porto Seguro em uma comarca. E essa transformação ocorreu em 1764, quando, através de um decreto, Dom José I transformou a capitania de Porto Seguro em uma comarca régia. E na condição de comarca, a região passou a ser administrada por um juiz nomeado diretamente pela coroa portuguesa. Porto Seguro era uma comarca régia, o que significa dizer que os seus administradores eram escolhidos pelo próprio rei de Portugal, pela própria administração portuguesa. E essa é uma questão interessante porque, como ouvidores régios, esses administradores respondiam diretamente à coroa portuguesa e sem precisar do intermédio do vice-rei em Salvador e posteriormente no Rio de Janeiro. Então essa questão é interessante porque fornecia à região uma certa autonomia administrativa, autonomia dentro dessa lógica colonizadora portuguesa. A comarca ela foi criada entre 1764 e 1780, período no qual os dois primeiros ouvidores foram responsáveis por erigir, por criar efetivamente a comarca de Porto Seguro. Dentro desse contexto, esses dois administradores foram os responsáveis pela expansão dos centros urbanos da região. Foi dentro desse contexto, por exemplo, que a Vila de Belmonte foi criada, que a Vila de Prado foi criada, que a Vila de Alcobaça, de Nova Viçosa, São José do Porto Alegre, que hoje é Mucuri, e também São Mateus, que embora hoje pertença ao estado do Espírito Santo, fazia parte da comarca de Porto Seguro. Foi dentro desse contexto que esses centros urbanos foram criados. Então, esses dois ouvidores foram os responsáveis pela expansão da urbanização, dos centros urbanos na região. Eles também foram os responsáveis por aplicar aqui as chamadas Leis de Liberdade dos Índios, uma série de leis portuguesas editadas entre 1755 e 1759, que conferiu a liberdade aos indígenas do Brasil. Essa liberdade significava dizer que eles não estavam mais sob a tutela dos jesuítas, inclusive porque a ordem dos jesuítas foi expulsa do Brasil em 1759, e eles passaram a ser considerados como súditos da coroa portuguesa. Então eles efetivamente eles ganham o mesmo status que os demais colonos portugueses aqui na América. E aí, dentro do contexto de aplicação dessas leis de liberdade dos índios, houve uma reconfiguração das formas de trabalho, das dinâmicas de trabalho aqui na região. Embora os grupos indígenas tenham continuado a formar o grosso da mão de obra, a maior parte dos trabalhadores aqui da região, as dinâmicas agora eram diferentes. Era necessário, por exemplo, para a utilização do trabalho dos grupos indígenas, a remuneração. Então, as pessoas que utilizavam os trabalhos dos grupos indígenas eram obrigadas a remunerá-los de alguma forma, embora nem sempre fosse com dinheiro. Os grupos indígenas também foram muito importantes na expansão dos centros urbanos, porque as vilas que foram criadas no contexto da explotação desses dois ouvidores eram classificadas como vilas de índios, o que significa dizer que o grosso da população, a população majoritária dessas vilas eram justamente os indígenas, e essas vilas foram criadas a partir de núcleos de ocupação indígenas que já existiam antes da criação dessas vilas. O caso de Belmonte, por exemplo, a vila de Belmonte surgiu numa área onde havia um aldeamento
um aldeamento particular, inclusive, né, não era controlado pelos jesuítas, né, não era controlado por uma ordem religiosa, né, era um aldeamento particular, de um grupo indígena chamado de Meiãs. Né. Então, a partir desse aldeamento é que vai se criar a Vila de Belmonte, e casos semelhantes aconteceram em outras, no caso da criação de outras vilas. E foi também nesse período que houve uma expansão da população local, houve a captação de colonos de outras áreas para a região, então houve um aumento populacional. E houve também uma preocupação e uma série de políticas que visavam a diversificação da produção econômica local. Então houve investimentos na produção de rebanhos, né, na diversificação das plantas cultivadas aqui na região, na diversificação agrícola, né, então houve toda uma preocupação, todo um incentivo, toda a criação de uma política para a expansão da economia local. Então, quando o Lindley chega em 1802, a região havia acabado de passar por esse processo de transformação. Então, ele encontrou aqui uma região já com uma área litorânea, com uma configuração litorânea, pelo menos uma configuração litorânea urbana, né, uma configuração urbana litorânea já próxima do que nós conhecemos, pelo menos ali próximo, né, de fato, do que nós conhecemos, porque se a gente parar para pensar, as cidades litorâneas mais velhas da região são justamente essas cidades que surgiram a partir das vilas que foram criadas pelos ouvidores Tomé Conselho de Abreu e José Xavier Machado Monteiro. Então esse é o contexto no qual o Lindley encontra a região, como resultado dessas transformações que ocorreram após a criação da comarca entre 1764 e 1780, embora o Lindley só tenha chegado 22 anos depois. A terceira pergunta: o que motivou o caso do Lindley ser denunciado, já que parecia ser uma prática bastante comum nos portos brasileiros? Bom, o caso da prisão da denúncia e da prisão do Thomas Lindley. Para poder falar dessa questão, é preciso pontuar algumas coisas. Quando Lindley chegou em 1802, a comarca de Porto Seguro era governada por um ouvidor chamado José Dantas Coelho. E esse ouvidor tinha 2 filhos, Francisco e Antônio Dantas Coelho. E quando Lindley chegou à região, ele foi informado por alguns moradores locais. Ele chega à região, inclusive, já com interesse em comercializar pau-brasil. Ele soube, ainda quando não estava na região, quando estava no porto de Salvador, fazendo reparos na sua embarcação. Ele chega ao Brasil primeiro em Salvador. A embarcação estava avariada devido à viagem que ele havia feito do litoral do continente africano até o Brasil. Então ele chega primeiro em Salvador, ficou um tempo em Salvador enquanto a embarcação passava por algumas reformas. Ele teve contato com uma série de comerciantes, com uma série de marinheiros no porto de Salvador, e aí através desse contato ele descobriu da existência de grandes reservas de pau-brasil ao sul de Salvador, né, nas regiões mais ao sul da cidade de Salvador. Uma dessas áreas, a comarca de Porto Seguro. Então, e é justamente para essa área que ele vem, e quando ele chega em 1802 em Porto Seguro, ele já chega com a intenção de conseguir comprar pau-brasil para poder vender na Europa. E aí a gente tem que lembrar que o pau-brasil, embora a gente não veja isso na escola, porque fica parecendo que o pau-brasil foi muito importante no início da ocupação portuguesa. Então, quando os portugueses chegam aqui, comercializavam pau-brasil com os indígenas, só que depois vem o tal do ciclo do açúcar e depois do ouro, e aí nos passa a impressão de que o pau-brasil ele perdeu sua importância econômica e ele deixou, e até mesmo que ele tenha deixado de ser comercializado, quando na realidade não foi bem assim que as coisas aconteceram. O pau-brasil, na longa duração, sempre foi uma importante mercadoria comercializada pelos portugueses, né? Tão importante, inclusive, que o seu comércio não era livre. Quem controlava a comercialização do pau-brasil era diretamente a coroa portuguesa, através do sistema de contratos, né? A coroa vendia os direitos de exploração do pau-brasil, e aí quem arrematava esse contrato em asta pública, né? Então em leilão, né? As pessoas elas compravam, adquiriam esse direito em leilão. Quem adquiria esse direito ficava responsável por contratar pessoas aqui no Brasil que extraíam a madeira e transportar essa madeira para a Europa, e portanto esse comércio não era livre e era controlado diretamente pela coroa portuguesa através desse sistema de contratos, né? E era uma mercadoria muito cara. Quando Lindley chega à região, ele vem com o objetivo de conseguir comprar pau-brasil para poder vender na Europa. Só que qual o problema?
esse comércio era proibido, porque apenas a coroa portuguesa podia comercializar pau-brasil. Então, quando ele chega aqui, ele chega com a intenção de fazer um comércio que nós chamamos de contrabando, né? Que é um comércio ilegal, aquele comércio que foge à taxação, que foge à lei, portanto, é um comércio proibido. E ele foi informado aqui na região que quem tratava do comércio de pau-brasil eram os filhos do ouvidor da comarca. E aí a gente já tem uma situação aqui um pouco estranha, né? Porque estamos falando dos filhos do ouvidor da comarca, portanto da maior autoridade pública da coroa portuguesa na região, e o Lindley foi informado que são os filhos dessa autoridade que comercializam essa madeira. Então nós temos aqui uma situação bastante curiosa. Apesar de ser um comércio proibido, né, o contrabando de forma geral, né, não só do pau-brasil, mas o contrabando de forma geral, era muito recorrente no Brasil, não só no Brasil, né? O comércio de contrabando ele era muito recorrente e é muito recorrente em todas essas partes do mundo. Mas como é que a gente está tratando do caso do Brasil, a gente vai utilizar essa especificação, né? O comércio de contrabando era muito recorrente no Brasil, né? Que era uma forma dos comerciantes locais ampliarem seus lucros. Inclusive, muitos comerciantes de contrabando, muitos contrabandistas, eram também pessoas que estavam dentro do comércio regular, dentro daquele comércio que era lícito, né, digamos assim. Então é muito difícil às vezes distinguir o contrabandista do comerciante regular. Então era uma prática muito recorrente, as pessoas sabiam que isso acontecia, as pessoas presenciavam isso, né? Por isso, com muita naturalidade, ou aparentemente com muita naturalidade, as pessoas informaram ao Thomas Lindley que os filhos do ouvidor comercializavam e que tratavam do comércio de pau-brasil. Então ele entra em contato com os filhos do ouvidor e ele faz um acordo ele faz uma proposta aos filhos do ouvidor. Ele queria comprar uma certa quantidade de pau-brasil e, como pagamento, ele ofereceu aos filhos do ouvidor uma série de mercadorias inglesas ali no valor de um certo valor, cujo agora eu não me recordo, mas está descrito aí no livro. Só que qual o problema? É um comércio proibido. Então alguém poderia fazer uma denúncia e, caso houvesse uma denúncia, muito possivelmente haveria uma investigação. Apesar de ser proibido, aparentemente as denúncias não eram muito frequentes aqui em Porto Seguro, porque nós não temos muitos registros, nós não temos muitas denúncias de casos de contrabando na comarca de Porto Seguro, ali no final, né, ao longo da história da comarca, né, e da antiga capitania de Porto Seguro de forma geral. Mas qual o problema? O ouvidor José Dantas Coelho e os seus filhos haviam atraído para si uma série de inimizades no período em que eles estiveram aqui no Brasil. O ouvidor José Dantas Coelho, por exemplo, havia se disposto com uma pessoa da vila de Porto Seguro que ele havia contratado para poder fazer os curativos em um criado dele que havia sido ferido na vila de Belmonte. Então esse criado estava ferido lá, ele contratou uma pessoa aqui para poder cuidar desse criado dele. Só que quando essa pessoa, e o nome dessa pessoa era Francisco Faustino, era uma pessoa que fazia esse tipo de serviço, o médico, ele era uma espécie de cirurgião prático, né? Quando ele retorna de Belmonte, após ter cuidado do criado, ele deu o preço do serviço dele, o ouvidor achou um absurdo, falou que não iria pagar aquele valor que ele estava pedindo, e aí, por conta dessa confusão, ele criou essa inimizade com o Francisco Faustino, que também era um alferes, ou seja, era uma das pessoas que também desempenhava um papel de soldado, né, que portanto também compunha ali as tropas que defendiam a região, né, ou que eram responsáveis pela defesa militar da região, caso fosse necessário. E aí, na condição de alferes, aparentemente ele tinha alguns conhecimentos ali a respeito da legislação portuguesa, inclusive da legislação portuguesa que visava combater os casos de contrabando. E, para além disso, o ouvidor José Dantas Coelho também
se indispôs com uma série de outros moradores aqui da região por conta de uns processos que ele havia julgado e condenado algumas pessoas aqui da região. E esse é o ponto. O Thomas Lindley chega à região com o objetivo de comprar pau-brasil, uma mercadoria cujo comércio não era livre, era um estanco régio, só a coroa podia autorizar pessoas a realizarem esse comércio, e ele chega num contexto em que uma série de pessoas da região eram inimigas do ouvidor da comarca de Porto Seguro. E o Lindley vai tentar fazer comércio justamente com os filhos dessa autoridade. E aí, quando as notícias começaram a se espalhar que esse comerciante inglês estava tentando comprar pau-brasil dos filhos do ouvidor, esse grupo de pessoas que eram inimigas, politicamente do ouvidor, vão fazer a denúncia dessa tentativa de contrabando. E aqui tem uma questão interessante. A denúncia de contrabando não foi feita porque essas pessoas acharam um absurdo o fato de as autoridades da comarca estarem realizando um comércio ilegal. A denúncia foi feita como uma forma de vingança por conta das inimizades, por conta dessas questões que o ouvidor teve com essas pessoas. Então, a denúncia foi uma vingança e não um ato de fidelidade à coroa portuguesa, Ou seja, as pessoas elas não denunciaram porque elas achavam aquela situação que era ilegal um absurdo. Elas denunciaram para poder se vingar de alguma forma dessas autoridades públicas, Então, o Lindley, embora ele fosse um contrabandista e muito provavelmente ele tinha ciência de que não era possível comprar pau-brasil sem correr algum risco, Então ele não era inocente nessa história, mas ele acabou sendo vítima desse contexto das inimizades políticas. Então a denúncia ela acontece por conta disso, por conta das inimizades conquistadas, feitas pelo ouvidor da comarca de Porto Seguro, José Dantas Coelho. A quarta pergunta agora. Como você avalia a ação da coroa nesse caso? Quando a denúncia foi feita, a denúncia ela foi feita em Salvador, e aí a comarca de Porto Seguro era uma comarca subordinada a Salvador, subordinada à comarca da Bahia. Quando a denúncia foi feita na Ouvidoria Geral do Crime em Salvador, houve um problema. O José Dantas Coelho, que era ouvidor de Porto Seguro, era um ouvidor régio. Isso significa dizer que ele havia sido nomeado pela coroa portuguesa. Portanto, a Ouvidoria Geral do Crime, ela não tinha a autoridade de investigar o José Dantas Coelho, não sem uma autorização da própria coroa portuguesa, do próprio rei, do próprio monarca português. Em 1802, quem governava Portugal, na condição de príncipe regente, era o Dom João, que mais tarde vai ser vai se transformar no Dom João VI, à época, a rainha, embora não governante, era a Dona Maria I, mas já havia sido impossibilitada, então quem administrava o Império Português era o seu filho, o Dom João. Diante dessa questão, o ouvidor-geral do crime enviou uma carta à coroa portuguesa, ao Conselho Ultramarino, portanto ao príncipe regente, informando sobre a denúncia de um suposto caso de contrabando ocorrido na comarca de Porto Seguro. E o ouvidor-geral do crime solicitava à coroa portuguesa a autorização para poder suspender do cargo o ouvidor José Dantas Coelho e proceder às investigações para tentar apurar o que havia acontecido. E aqui vem o título do livro, Em resposta, o Dom João VI escreveu ali a Ouvidoria Geral do Crime da Bahia, e ao se referir a essa tentativa de contrabando, ele utilizou a expressão escandaloso caso de contrabando praticado em Porto Seguro. É daí que vem o título primeiro da dissertação e mais tarde do livro. Com essa autorização, o ouvidor-geral do crime vem a Porto Seguro, numa ação inclusive muito rápida, leva pouco mais de um mês entre essa comunicação da Ouvidoria Geral do Crime e a coroa portuguesa, então é uma ação que dentro daquele contexto é rápida, e durante um mês, praticamente,
houve essa comunicação e o ouvidor-geral do crime vem à comarca de Porto Seguro, suspende do cargo o ouvidor José Dantas Coelho e inicia ali o processo de investigação. A ação foi rápida para os padrões da época. E a ação foi rápida porque as pessoas que se envolveram nessa tentativa de contrabando eram as maiores autoridades portuguesas na região. Estamos falando do ouvidor da comarca e dos filhos do ouvidor da comarca, né? O Francisco e o Antônio Dantas Coelho. E aí a coroa portuguesa ela não podia simplesmente ignorar esse acontecimento, né? A coroa portuguesa tinha que agir rápido e tinha que agir de forma exemplar, como uma espécie de aviso, né? Como uma espécie de exemplo, né? Para mostrar à população que esse tipo de situação não seria tolerada. Esse tipo de ação feita pelas pessoas que, independentemente pelo tipo da pessoa, seria punido. Então a ação da coroa foi rápida e, como recomendou o próprio Dom João, foi exemplar. Então o ouvidor, os seus filhos foram presos, o Thomas Lindley foi preso, outras pessoas também foram presas numa ação muito rápida e considerada exemplar para tentar coibir que novos casos de contrabando acontecessem, né? Então a ação da coroa portuguesa foi muito eficiente. Mas aí tem uma questão bastante interessante. Embora a ação tenha sido rápida e exemplar, justamente com o objetivo de tentar impedir novos casos de contrabando, o resultado do processo, né, e o processo foi longo, durou ali 5 anos, né, o resultado do processo foi bastante curioso. O ouvidor José Dantas Coelho morreu na prisão. Após a morte do ouvidor, os filhos do José Dantas Coelho conseguiram autorização da coroa portuguesa. Eles estavam presos em Salvador, mas eles conseguiram autorização para irem para Portugal, onde eles teriam mais condições de se defender. Então eles foram para Portugal. E ao final do processo, o José Dantas Coelho recebeu um perdão póstumo, né? Ou seja, ele foi perdoado ali dessa tentativa de contrabando. Então se chegou à conclusão, após o processo, de que ele era inocente e de que toda a denúncia havia sido feita por conta de inimizades que haviam sido feitas por ele ao longo da sua administração. E que muito possivelmente então não havia acontecido essa tentativa de contrabando, mas que tudo não passou ali de uma perversidade por parte dos denunciantes. Então o ouvidor foi inocentado postumamente. Mas qual o ponto? Houve a tentativa de contrabando. A madeira que seria comercializada, inclusive com Thomas Lindley, ela foi cortada. Ela foi encontrada, inclusive, depois, né, muito tempo depois da prisão do Thomas Lindley e dos filhos do ouvidor e do próprio ouvidor. Então, de fato, houve a tentativa de contrabando, mas o contrabando em si ele não se realizou. Não se realizou porque houve a denúncia e houve a ação rápida da coroa portuguesa. Então, esse caso ele exemplifica muito bem essa dinâmica administrativa, essa dinâmica jurídica da coroa portuguesa, essa relação da coroa portuguesa para com os colonos. Então, houve um crime, esse crime foi denunciado, ele foi rapidamente investigado, as pessoas envolvidas foram rapidamente presas, mas no decorrer do processo, essas pessoas que faziam parte de uma elite administrativa, então a gente não está falando aqui de quaisquer pessoas, nós estamos falando de autoridades régias, ao final do processo, essas pessoas foram inocentadas, pelo menos o ouvidor. Outras pessoas foram punidas, mas foram punidas de forma muito branda. E aqui a gente tem uma questão, né, que perpassa inclusive a história, né? Se a gente trazer para a atualidade, infelizmente a gente consegue constatar no Brasil que as pessoas com mais condições econômicas dificilmente são punidas no processo judicial, porque tem acesso ali a grandes advogados, a uma série de instâncias de defesa que as pessoas comuns elas não conseguem. E quando são punidas, as punições elas são por vezes muito brandas quando comparadas com a natureza do crime, com a gravidade do crime que elas cometeram. Então isso não é de hoje no Brasil, isso já acontecia no período colonial, isso era muito comum inclusive nessa dinâmica administrativa e nessa relação da coroa portuguesa para com os colonos. E por último, quem eram esses personagens que você traz para a trama a partir das suas pesquisas? Bom,
os personagens dessa trama que aparece aí no livro. Nós temos dois grupos muito interessantes, né? Dois grupos distintos. De um lado, o grupo das pessoas que articularam o contrabando. Quais foram? Thomas Lindley, o comerciante inglês, Mariano Manuel da Conceição, que era a maior autoridade, ele era capitão-mor das ordenanças da comarca de Porto Seguro, então ele era a maior autoridade militar portuguesa na região, o ouvidor José Dantas Coelho e os seus filhos. Então nós temos aqui um grupo que articulou a tentativa de contrabando de pau-brasil, e eles também tentaram contrabandear minérios ali como ouro e algumas pedras supostamente preciosas que eles haviam encontrado no Rio Grande, no rio Jequitinhonha. Então esse é o grupo dos contrabandistas, ou dos que tentaram realizar o comércio de contrabando. Do outro lado, do lado oposto, nós temos o grupo dos denunciantes. E esse grupo ele é bastante interessante. Eu disse anteriormente que os denunciantes eles realizaram a denúncia não por acreditarem estar fazendo um bom serviço à coroa portuguesa como súditos leais, denunciando uma ação ilegal, embora isso possivelmente também perpassasse a mente desses indivíduos, né? Mas a denúncia ela foi feita por conta de uma série de inimizades atraídas por essas autoridades régias no exercício das suas funções. E aqui é uma questão interessante. Quais foram esses denunciantes? O principal deles e o articulador do grupo ali dos denunciantes foi o Francisco Faustino. Ele era alferes, portanto ele compunha ali as tropas de defesa militar da comarca de Porto Seguro. Manuel Rodrigues de Oliveira, José Vitorino, Luciano Nunes, Venceslau Borges, Cipriano Lobato e Joaquim Antônio dos Santos. E é um grupo muito heterogêneo. O Francisco Faustino ele conseguiu reunir essas pessoas e convenceu essas pessoas, junto com ele, a fazerem a denúncia da tentativa de contrabando do outro grupo. E aí, quando a gente percebe, quando eu encontrei ali informações sobre essas pessoas, aí deu para entender como essas inimizades foram construídas e por que essas pessoas vão fazer a denúncia. Uma das primeiras pessoas que o Francisco Faustino teve contato e convenceu a fazer a denúncia junto com ele foi o José Vitorino. Ele era sapateiro. E ele foi acusado pelo ouvidor José Dantas, foi processado pelo ouvidor José Dantas Coelho pelo crime de concubinato. Então que é um crime inclusive de natureza religiosa, e aqui até uma questão interessante, né? O ouvidor, José Dantas Coelho estava exercendo um poder aparentemente até maior do que ele deveria ter de fato, porque ele estava julgando crimes também de natureza religiosa, embora essa não fosse necessariamente a função dele como ouvidor. E aí, por conta do processo de concubinato, ou seja, ele vivia com uma companheira, mas que não era casada com ele, né? Não havia formalizado ali o seu laço matrimonial. Por conta disso, ele acabou sendo preso. Ele ficou preso durante algum tempo ali por ordem do ouvidor. E aí começou essa inimizade entre o José Vitorino e o ouvidor José Dantas Coelho. Um outro denunciante foi o Luciano Nunes. O Luciano Nunes havia sido preso por ordem do Mariano Manuel da Conceição, que antes de ocupar o cargo de capitão-mor das ordenanças da comarca de Porto Seguro, havia ocupado o cargo de juiz ordinário da vila de Porto Seguro. E no tempo em que ele era juiz ordinário da vila de Porto Seguro, ele havia condenado o Luciano Nunes à prisão como resultado de um processo judicial que ele tinha, o Luciano Nunes, com uma filha dele, uma filha bastarda. Então havia um processo, ele perdeu esse processo e passou um período na prisão. Então ele tinha também uma inimizade com uma das autoridades que estavam do lado oposto, que era o grupo dos contrabandistas. Um outro denunciante foi o Venceslau Borges. Esse também é alferes, então provavelmente ele já conhecia o Francisco Faustino, porque os dois faziam parte, inclusive, do grupo de ordenanças, né, dessa força militar, que fazia a defesa aqui da região.
Só que o Venceslau Borges estava em Salvador, então Faustino encontrou ele em Salvador, e ele estava em Salvador porque ele estava lá para resolver uma pendência judicial da tia dele, chamada Bárbara Matos. Bárbara Matos havia sido presa por ordem do ouvidor José Dantas Coelho porque ela havia articulado um casamento contra a vontade de uma moça da capitania da vila de Porto Seguro com um morador local chamado Cipriano Lobato. E Cipriano Lobato, inclusive, vai se juntar à denúncia. A história ela não é muito clara, mas pelo que relataram as testemunhas, a Bárbara Matos havia prendido uma moça em sua casa para obrigá-la a se casar com o Cipriano Lobato. Houve alguma denúncia dessa situação, ela acabou sendo presa, o Venceslau Borges foi a Salvador para poder cuidar dessa pendência judicial. E aí o Cipriano Lobato, que era a pessoa envolvida nessa história de casamento, também acabou sendo convencida pelo Francisco Faustino para fazer denúncia contra essas autoridades da comarca pela tentativa de contrabando. E o último denunciante foi o Joaquim Antônio dos Santos. Esse era o piloto da embarcação que saiu da vila de Porto Seguro até Salvador e que transportou o Francisco Faustino. Segundo as testemunhas ouvidas durante o processo, o Joaquim Antônio dos Santos foi convencido pelo Faustino a fazer denúncia na esperança de, após a prisão do comerciante inglês Thomas Lindley e das autoridades da comarca de Porto Seguro, ele receber parte da carga do navio do comerciante inglês. Então esse é o único dos denunciantes que aparentemente não tinha nenhum problema, não tinha nenhuma inimizade com o ouvidor da comarca, nem com os filhos e nem com o capitão-mor das ordenanças, Mariano Manuel da Conceição. Então esses são os personagens envolvidos na denúncia e essas foram as causas das inimizades que acabaram fazendo com que a denúncia do escandaloso contrabando, como classificou o Dom João VI, acontecesse. E o Francisco Faustino, ele se tornou inimigo do ouvidor e dos filhos do ouvidor por conta dos curativos feitos ao criado do ouvidor e por conta da quantia que ele havia cobrado e o ouvidor se recusou a pagar. E aí ele acabou articulando todo esse grupo para poder realizar a denúncia. É isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Um bate-papo como esse com o autor, um privilégio a gente poder falar sobre isso. Um livro incrível, nascido a partir da dissertação de mestrado do professor Tarles, depois vira esse livro, essa obra incrível que faz a análise dessa outra obra do Lindley. Eu espero que vocês tenham gostado. Não deixem de verificar esse livro, de buscar, contar e entender um pouco da história da nossa região. Então fica o convite para conhecer a obra O Escandaloso Contrabando, praticado em Porto Seguro, do professor Tarles Souza Silva. É isso, minha gente. Tamo junto. Até o próximo domingo. Valeu.